Era um objeto muito grande, com luzes, com janelas todo o entorno. E uma hora ficou próximo de nós, a cerca de 70 metros, tá? Tinha uma altura de mais ou menos, um comprimento de mais ou menos 100 metros, muito grande, com uma luminosidade muito forte, parecia um sol, e depois apagou e subiu. Há mais de 4 décadas, em 1977, os céus da pequena cidade de Colares, no Pará, se tornaram palco de fenômenos inexplicáveis. Moradores da região e de municípios próximos relataram avistamentos de luzes cintilantes e objetos voadores com movimentos ágeis e inacreditáveis. Este caso é um dos casos mais procurados e falados dentro da comunidade OVNI. Junte-se a nós e fique até o final do vídeo. Neste vídeo, iremos contar resumidamente o caso conhecido mundialmente como o Roswell brasileiro. Se você gosta deste tipo de assunto sobre OVNI e alienígenas, já se inscreve no canal, deixe o like e ative as notificações. Colares é um dos 144 municípios do Pará, estado da Amazônia brasileira. Há pouco mais de 11 mil habitantes vivendo na ilha, localizada na região do Salgado, a 100 quilômetros da capital, Belém. A cidade tornou-se conhecida por ter sido, em 1977, durante a ditadura militar, o epicentro do fenômeno conhecido como chupa-chupa. Na época, corpos luminosos eram vistos frequentemente no céu da cidade e moradores relatavam que foram atacados pela luz, sofrendo reações no corpo como queimaduras, paralisia, palidez e tontura. Por acreditarem que a luz podia sugar o sangue das pessoas, o fenômeno recebeu o nome pelo qual é referido até hoje. Os primeiros casos do chupa-chupa foram registrados no Maranhão, mas o ápice se deu no Pará, entre os meses de julho e dezembro de 1977, gerando uma densa produção dos jornais paraenses sobre o tema. Aponta que pelo menos 11 localidades, incluindo a capital, registraram casos das luzes misteriosas. Nenhuma delas com a dimensão que o fenômeno alcançou em Colares, levando a Força Aérea Brasileira a realizar na região a chamada Operação Prato, missão militar voltada para a investigação dos objetos voadores não identificados. A missão durou cerca de 4 meses e por 35 dias os militares estiveram em Colares. A operação foi chefiada pelo coronel Uirangê Nogueira, de Holanda Lima, e se dividiu em 2 equipes. A primeira, deslocada após o pedido das autoridades, era formada pelo coronel e mais 5 sargentos. A segunda equipe era formada por mais de 60 pessoas, incluindo oficiais da FAB e psicólogos. A maior parte das atividades era realizada sob os olhares da população, de uma forma a demonstrar que a situação estaria controlada. Às 22 horas, nas noites de 1977, o fornecimento de energia elétrica era suspenso em Colares. Eram velas, lamparinas e fogueiras que iluminavam o lugar, abrigo de uma população amedrontada e atenta com os movimentos do céu. Numa dessas noites, a lavradora Claudomira Rodrigues da Paixão, de 35 anos, foi tentar dormir com os filhos na casa de uma prima, onde também estavam outras famílias em vigília. Era terça-feira, 18 de outubro de 1977. Mirota, como era conhecida, se tornaria mais uma vítima do chupa-chupa. No quarto onde dormia, cerca de 1 hora depois da suspensão da energia, ela sentiu uma luminosidade percorrer seu corpo, como uma lanterna, se fixando em seu seio esquerdo, sugando-o. A luz então desceu para sua mão direita, momento em que teve a sensação de ser picada por uma agulha.
A vítima relata que tentou gritar, mas teve seu corpo parcialmente paralisado, seguido de dores na cabeça, amortecimento do lado esquerdo do corpo e grande calor no seio. Já na Ilha dos Caranguejos, localizada na Baía de São Marcos, Maranhão, próxima à capital São Luís, no dia 25 de abril de 1977, 4 homens se dirigiram à Ilha dos Caranguejos de barco para a coleta de madeira. Após a coleta, por força das marés, precisariam esperar até a meia-noite para que a maré subisse novamente e o barco conseguisse navegar. Por volta das 20 horas foram dormir. Um deles, Apolinário, acordou às 5 horas e logo foi acudir ao Leriano e Firmino, ambos reclamando de dor, e apresentavam queimaduras de 2º grau. O 4º homem, José, deitado na rede, estava morto. Apolinário levou-os para o continente. A polícia maranhense investigou o caso e nunca chegou a uma conclusão. Os 3 sobreviventes nunca lembraram dos acontecimentos daquela madrugada, mesmo após hipnose regressiva pelo Dr. Silvio Lago. A única referência do causador da tragédia foi atribuída a um dos sobreviventes que teria dito a um dos médicos do hospital no qual foi atendido que viu um fogo, desmaiando em seguida. O Instituto Médico Legal do Maranhão determinou a morte de José por hipertensão arterial, gerando um acidente vascular cerebral devido a choque emocional. Os ferimentos de Firmino e Aureliano foram comprovados em corpo de delito. Em 2007, a Aeronáutica entregou ao Arquivo Nacional aproximadamente 7.000 páginas de documentos. Destes, 150 se referem à Operação Prato. Os relatórios confirmavam a intervenção de militares no interior do Pará no final da década de 1970 para investigar os corpos luminosos. Os relatórios registravam, desde outubro de 1977, depoimentos de avistamentos de corpos luminosos pelos céus de cidades do interior paraense, especialmente Colares, Santo Antônio do Tauá e Santo Antônio de Umbituba. Esses documentos têm como base os relatos de moradores e as observações da equipe militar na região. O início de tudo não está nos arquivos, mas nos testemunhos que asseguram que algo aconteceu e que alguém atesta ter assistido. Foram muitos os que presenciaram as evoluções do chupa-chupa no Pará, segundo os documentos. Nome, idade, escolaridade, data e hora da ocorrência são categorias que as páginas então confidenciais traziam, além de uma síntese do episódio vivenciado por essas pessoas. No quadro 1, consideram-se apenas os relatos dos moradores de Colares, excluindo as testemunhas das outras localidades. Das 20 pessoas mencionadas, 7 foram atingidas diretamente pelo foco. Os sintomas mais comuns relatados pelas vítimas do foco eram tonturas, amortecimento de membros atingidos pela luz e crise nervosa. Deve-se ressaltar a quantidade de pessoas que tiveram seus depoimentos registrados, referindo-se com os avistamentos de corpos luminosos de variadas cores, que lançavam feixes de luz e circulavam velozmente em diferentes pontos do município. Nos relatórios, o destaque era dado às pessoas com maior grau de instrução, como a médica responsável pela Unidade Municipal de Saúde, Welaide Cecim Carvalho. Ela e o padre Alfredo de Laó são as únicas testemunhas com escolaridade de nível superior mencionadas no documento. Ambos confirmaram terem presenciado corpos luminosos estranhos circularem em Colares, mas a médica é mais detalhista ao descrever o comportamento das vítimas, desacreditando que elas tenham sido sugadas, mas acompanhando-as na versão de que foram atingidas por um raio luminoso. Além dos relatos em que as testemunhas contaram suas experiências com o foco luminoso, seguem outros depoimentos reunidos no grupo Relatos de Populares, mas sem especificar quem testemunhou ou o que sofreu. Em geral, trata-se de avistamentos registrados entre 27 de outubro e 8 de novembro de 1977 nas cidades do interior do Pará. Comandando mais 20 militares, o trabalho de Uirangê foi intenso e analisou ondas de OVNIs que foram relatadas desde a Baixada Maranhense até a divisa com o estado do Pará.
E não faltaram equipamentos para a investigação. Os pesquisadores foram equipados com binóculos, câmeras fotográficas e filmadoras, para que, além de observarem, também pudessem registrar as possíveis aparições. Por 4 meses, os militares permaneceram no litoral paraense. Durante o dia, entrevistavam moradores que tinham sofrido com as queimaduras. No período da noite, os homens se revezavam para monitorar o céu, sempre atualizando os registros. Apesar de toda a insistência, nada teria sido encontrado e o capitão Holanda dava o caso como encerrado. Porém, 20 anos depois, o comandante iria mudar sua versão, gerando uma reviravolta no caso. No ano de 1997, o capitão Uiranger decidiu voltar a falar sobre o tema. Dessa vez, abertamente, admitindo questões que não tinham sido expostas até então. Em uma entrevista para a revista UFO, o coronel revelou que ele e sua equipe avistaram durante uma vigia noturna a presença de um OVNI no formato de disco, com aproximadamente 30 metros de diâmetro, em um local chamado Baía do Sol. Além disso, Holanda afirmou que o objeto tinha sua parte posterior na cor preta e uma luz âmbar em seu centro. Logo que ele e seus homens avistaram o disco voador, o militar disse que uma luz amarela foi lançada sobre seu grupo de pesquisadores, que fotografaram e filmaram a ação. Holanda disse que na época relatou o ocorrido para seu superior, o comandante Protásio Lopes de Oliveira, mas o homem não demonstrou entusiasmo com a descoberta e por isso pediu para que a operação fosse cancelada. Essa decisão até hoje é muito questionada por ufólogos em todo o país. Porém, algo ainda mais estranho estava prestes a acontecer. Naquele mesmo ano, 2 meses após sua polêmica declaração, o comandante Holanda foi encontrado morto em sua casa. O homem se enforcou com a corda de seu roupão. Sua morte repentina logo após uma grande revelação acabou gerando algumas teorias, como a de que ele teria sido morto por revelar informações sigilosas ou que, na verdade, Holanda teria forjado seu falecimento para mudar de identidade e deixar o Brasil. Nenhuma dessas teorias acabou sendo comprovada. O material recolhido no Pará começou a ser liberado ao público no ano de 2008. A opinião geral dos pesquisadores da comunidade ufológica nacional é de que os fenômenos investigados pela Operação Prato foram mesmo de origem extraterrestre, e que as queimaduras nos moradores foram causadas por alienígenas. Os estudiosos se baseiam principalmente no relato dos habitantes que sofreram aquele estranho acidente. Porém, ainda assim, essa versão nunca foi comprovada cientificamente e esses eventos continuam sendo um grande mistério. Para Edson Boaventura Júnior, presidente do grupo ufológico do Guarujá, o que se sabe da operação no Pará ainda é somente a ponta do iceberg. Mesmo mais de 40 anos depois do encerramento da Operação Prato, os eventos continuam sendo um enigma a ser desvendado. Apesar de inconclusiva, a operação militar realizada no Pará no final da década de 1970, tendo Colares como um dos principais locais de investigação das luzes que cruzavam os céus da região, produziu material significativo em forma de relatórios que hoje conhecemos, pelo menos a parte divulgada oficial e extraoficialmente, mas que na época eram mantidos em segredo. É interessante observar as diferentes percepções sobre o fenômeno chupa-chupa em meio aos documentos que ajudam a contar essa história. Objetos inteligentemente dirigidos foi uma das justificativas apresentadas pelos militares, mas sem comprovação, porque os equipamentos eram limitados. Reportagens publicadas pelos jornais também integram os documentos, mostrando a preocupação da aeronáutica com a maneira como a imprensa lidava com o caso, responsabilizando-a pelo caos instalado. Em relação aos depoimentos, não havia um perfil de vítima, mas os avistamentos relatados eram muito semelhantes, assim como as reações que os atingidos sofriam no corpo. Os sentidos em torno do chupa-chupa se espalharam, numa disputa narrativa, passando pelo inacreditável, pelo ridículo, pelo medonho. Ainda que seja um fenômeno ocorrido na Amazônia, os seus imaginários carregam consigo elementos simbólicos universais, com destaque para os produtos da mídia.
As memórias também revelam um trauma que por muito tempo fez com que a população se recusasse a falar sobre o assunto. Hoje, há um reconhecimento da importância que o episódio tem para a Ilha de Colares, e é unanimidade entre os entrevistados que, passados 40 anos, o município ainda é visitado por essas luzes, agora mais tranquilas. As versões sustentadas são semelhantes em sua essência, mas cada uma com suas particularidades, numa mostra da força que esse episódio conquistou no lugar. Mas e você? O que acha? Seu comentário é muito importante para nós. Comenta aqui embaixo, curta o vídeo e se inscreva no canal, assim você nos ajuda a fazer com que este vídeo chegue em mais pessoas. E vamos juntos provar que não estamos sozinhos, porque a prova está aqui. Em 1960, a vida de um casal norte-americano mudaria e entraria para a história em um caso muito intrigante. Conhecida como a primeira abdução documentada, iremos te contar a história completa de Betty e Barney Hill. Clique no vídeo que eu te vejo em alguns instantes. Por este vídeo é isso, um grande abraço e até logo!